Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa número 78 e eu sou a Prof. Jaque. Na nossa aula, hoje a gente vai trabalhar e explorar e aprender sobre um gênero textual reportagem. Nós já vimos que nós podemos escrever as coisas de diferentes maneiras. Pode ser uma história, pode ser um recado e pode ser um bilhete, pode ser uma carta, né? Todos esses meios, né? Todas essas formas de escrever um texto têm uma finalidade, têm um objetivo. E hoje nós vamos ver sobre reportagem. Você já ouviu essa palavra antes? Reportagem? Ah, muito bem, provavelmente você já viu e ouviu. Então vamos descobrir? Para nossa aula de hoje, você vai apenas precisar do alfabeto móvel. Para depois, você vai usar o caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, cola, tesoura, jornais ou revista ou materiais de recorte. Combinado? Então, olha só, vamos brincar de adivinha. Então, a prof vai dar dicas para vocês e vocês vão ter que adivinhar o que é, tá bom? Sou muito curioso. O que será que é muito curioso? Sou uma profissão. Estudo muito. Preciso ler e escrever muito bem. Estou sempre em busca da verdade. Quem será que está sempre em busca da verdade? Falo coisas boas, mas às vezes preciso falar coisas ruins. Sou muito importante para as pessoas. Você já sabe quem eu sou? E aí, você já descobriu quem é? De quem nós estamos falando? Que é muito importante para as pessoas, que às vezes fala coisas boas e às vezes não, que está sempre em busca daquilo que é verdade, da onde está acontecendo um fato, do que é importante. E ele tem que saber escrever e ler muito bem. Essa pessoa, ela precisa até para que ela possa passar informações. Olha só outra dica. Precisa estudar muito, né? E é uma profissão. Então, que profissão é essa, será? Se você não sabe ainda, a prof colocou aqui as letras embaralhadas do nome. Então, pegue lá. Vamos ver se você descobre. Pegue lá no seu alfabeto móvel a letra E, a letra R, a letra O com um acento agudo, outra letra R, T, R, P e o E. Que palavra será que eu consigo montar com ela que tem a ver com as dicas que a prof deu? E aí, você descobriu? Vamos ver se você achou que quem era? Sou o repórter, né? Então, o repórter, né, é essa profissão tão importante para as pessoas, né, que ele vai lá e ele vai dar as informações. Vamos descobrir, então, o que um repórter faz? Olha só, minha função é interpretar e organizar as informações e notícias, desenvolver as reportagens e realizar a edição de jornal, revista e programa de TV. Selecionar e preparar matérias jornalísticas de imprensa e qualquer outros meios de comunicação. Então é o repórter que vai atrás das informações para que ele possa trazer para nós. Quando você sabe alguma coisa que está acontecendo no mundo, é ele que está fazendo. Então ele vai lá, ele vai pesquisar, ele vai perguntar, ele vai tentar entender tudo o que está acontecendo. Pode ser apenas um acontecimento, pode ser uma reportagem sobre animais, pode ser de algo que acabou de acontecer ou algo que já leva mais tempo. E ele vai trazer então essas informações. Ele não vai lá só no lugar depois que ele coleta as informações, daí que o trabalho dele começa mais ainda, onde ele tem que organizar essas informações. E muitas vezes ele vai escrever em textos, na verdade ele escreve em textos e às vezes até ele vai falar. Mesmo aquele repórter que está falando lá, que você está vendo no jornal, ele se apresentando, ele teve que escrever um texto, o roteiro daquilo que ele está falando. E aí, você já conheceu algum repórter? Conhece alguém? Você já viu na TV alguém dando uma reportagem? Muito bem, então hoje nós vamos aprender sobre elas, as reportagens.
Então, reportagem ele é um gênero textual, ou seja, é uma maneira de nós escrevermos um texto com algum objetivo, né? E ele vai expor informações detalhadas sobre algum assunto de interesse das pessoas. Então, por exemplo, está acontecendo que todo mundo está criando cães e gatos. Todo mundo quer. Então, eles vão fazer uma reportagem sobre isso, sobre essas criações de cães e gatos, né, que é algo do interesse das pessoas. Às vezes, podemos notar nas reportagens a opinião do autor sobre algum fato ou dado ou informações. Embora o objetivo principal da reportagem é informar e não opinar. Então, tem vezes que o repórter está lá escrevendo a sua reportagem, ele dá a opinião dele. Mas o mais importante não é a opinião do repórter, né? A maior importância é a informação de que ele está dando. Por isso que quando você ler uma reportagem, você vai ter que ver o que é a opinião do autor e o que está acontecendo. O que está acontecendo é o que você vai aprender. A opinião deles é apenas uma opinião para ajudar a formar a sua. É um gênero tão importante que o objetivo dele é informar, né? Ele vai dar informações mais detalhadas sobre algum assunto, né? Então não é. A reportagem ela é considerada um texto jornalístico publicado em meios de comunicação, como jornais, revistas, mas também pode ser digitais. O que tudo isso quer dizer? Hoje em dia, no meio digital, antigamente era sempre escrito e impresso. O jornal era sempre impresso. Hoje em dia não. Hoje em dia nós já encontramos aonde? De maneira digital. Lá pela internet você já acessa mesmo pelo computador e não precisa mais daquele material em mãos. Então essa que é a diferença. Outra característica da reportagem que a gente pode notar é que ela vai ter títulos e a escolha de temas atuais. Então é aquilo que está acontecendo agora, essas reportagens. É regra? Não, às vezes pode acontecer uma reportagem, pegar fatos lá do passado, daquilo que já aconteceu e trazer para o futuro, daquilo que está acontecendo hoje ou ainda vai acontecer, né? Então do presente para o futuro. Outra maneira que ele é bem importante é ser claro, então não vai ter palavras difíceis, onde o leitor não vai entender aquilo que está dizendo. E sim, ele vai ser um texto claro, um texto simples, fácil de entender, onde qualquer pessoa vai ler aquele texto e vai, é sobre isso que está falando. Outra coisa que normalmente acontece é a gente saber quando é uma reportagem e quando é uma notícia. Você sabe essa diferença? Quando é uma notícia e quando é uma reportagem? Então vamos descobrir. A notícia, ela é para informar sem a opinião do autor e ela apenas apresenta os fatos de um determinado acontecimento, né? E ele vai ser um texto mais curto, né? Ele normalmente. Então o que acontece? Aconteceu lá que desabou uma árvore. E aí quem vai escrever, o repórter, quando ele vai falar sobre aquela queda daquela árvore, ele vai lá, vai dizer o porquê que aconteceu, quando, onde, tudo muito simples e objetivo. Se fosse uma reportagem, seria algo, ele poderia ser uma reportagem daquela árvore que caiu, sim, mas aí ele já traria mais informações, seria algo mais longo. Então essa é a diferença. A notícia é falar algo que aconteceu naquele momento e reportagem não, é algo que já vem acontecendo mais tempo. Ela vai apresentar, então, a reportagem, a opinião, pode ter do autor, né, sobre o tema. Ele vai ser algo maior e vai ter mais informações. Então, olha só. Aqui a prof trouxe, então, uma reportagem que fala assim, uma sementinha mais que mágica. Então, aqui ele vai falar, tecnologia permite gravar nomes em sementes. Então, ele vai trazer essa reportagem do que eles estão plantando, sobre sementes e tudo mais, né? Então, olha só o tamanho de toda essa reportagem. Vai ser pesquisado e tudo mais. Agora, vamos ver então como que é apresentado uma reportagem em um jornal ou em revista, tá? Primeiro a gente precisa ter um texto, um título ou a manchete da reportagem,
que é um texto que vai chamar a atenção de quem vai ler. Olha só, uma sementinha mais que mágica. E olha, ele está dizendo bem o que é o texto? Não, mas ele vai aguçar na gente, vai deixar a gente curioso. Uma sementinha mágica, mais que mágica, não dá ideia, não dá vontade de saber, meu Deus, mas o que é isso? Aí ele vai trazer, normalmente, uma frase embaixo que a gente chama de lead. Esse lead, ele quer dizer o quê? Ele é como se fosse uma introdução, é uma frase dizendo daquilo que pode ter. Tecnologia permite gravar nomes em sementes. Então, olha só, ele já está dizendo que tenha uma semente um pouco diferente, né, e tudo mais. Aí vai ter o nome do autor, isso é muito importante. O autor, quem escreveu, o nome do repórter. Sempre você vai encontrar onde está o nome. Às vezes ele vai estar aqui no começo, às vezes ele pode estar lá no final. Tudo depende da organização, então, de quem escreveu. Aí nós vamos ter a reportagem. Pode ser que tenha uma foto, vai ter a legenda, que nós já aprendemos. Então, essa é a apresentação de uma reportagem. E ela vai precisar de todos esses fatos para que o leitor possa entender. Olha só como é importante a gente ter uma reportagem, saber o que é, né? Para que ela serve. Já imaginou se não existisse o repórter? Como é que nós iríamos ficar sabendo do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo até no mundo? Olha só, qual é o principal objetivo das reportagens? Vamos ver se você entendeu tudo aquilo que a prof falou. É convidar, é anunciar, é divertir ou é informar? Qual que é o objetivo da reportagem? Se você disse que é informar, você acertou. Então, a reportagem, ela quer nos informar. Então, o repórter, ele vai lá, ele vai pesquisar as coisas para nos trazer informações. Quais são os principais meios de comunicação em que encontramos as reportagens? Será que são em jornais, em bilhetes, convites ou revistas? Onde nós podemos encontrar as reportagens? E aí, se você disse que é jornais e revistas, você acertou. São os meios de comunicação mais fáceis, né? Os principais que nós encontramos as reportagens. Agora, a prof colocou aqui uma reportagem, certo? Notem que tem bastante informação. Você consegue descobrir qual é o título dessa reportagem? Vamos ver, aqui está escrito assim, bem-estar animal, saúde em família, crianças que convivem com cães têm melhor socialização, é certo criar cães juntos com crianças? Para algumas coisas, contribuir só traz vantagens para os dois. Então, qual é o título? A manchete, não é? Se você disse que é esse aqui, crianças que convivem com cães têm melhor socialização, você acertou. Essa é a manchete. Notem que no meio de tudo que estava escrito aqui, está em maior, está em destaque. Está maior até que o próprio nome aqui da parte do jornal, né? Da onde que ele está sendo tirado. E aí, conseguiu descobrir um pouquinho mais sobre reportagem? Esse era o nosso objetivo dessa aula. É você conhecer, é você saber que existe outras formas da gente escrever com outros objetivos. Futuramente, você vai ser um dia um repórter. Você vai escrever uma reportagem. Quantas vezes nós trabalhamos na sala de aula ou na própria, com atividades de pesquisa. E quando a gente faz uma pesquisa, depois eu posso escrever em forma de uma reportagem. E aí, gostou de aprender um pouco mais? Eu espero que sim. Se você não entendeu, ficou com dúvida em alguma coisa, volta nos slides, veja o vídeo novamente, que eu tenho certeza que você vai aprender, certo? Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!